Convidamos agora o Sr. Carlos Barradas para proferir a sua palestra de abertura. O Sr. Carlos Barradas é ex-presidente da Casa do Jardim, trabalhou por anos com o Dr. Lacerda desde o início das pesquisas sobre a técnica, conhecendo como ninguém a história da apometria. Meus amigos, meus irmãos, a minha mais fraternal saudação a todos vocês. Esperamos que neste evento que iniciou-se já ontem e que hoje se concretiza neste instante através da presença de vocês, que é o importante, e através dos palestrantes, que tenhamos sim uma oportunidade de aprendizagem recíproca. Eu agradeço, sensibilizado, o honroso convite que me fez a organização do evento para proferir uma pequena palestra aqui nesta manhã. E eu parabenizo os organizadores deste evento, porque percebo o sucesso já de antemão que ele vai ter e que está tendo. Imagino e guardo comigo a imaginação as dificuldades que os seus organizadores tiveram. E parabenizo mais uma vez porque sinto que está impecavelmente organizado, muito além das minhas expectativas. Por isso, considerem-se já pagos pelo vosso esforço e pelo vosso carinho e dedicação. A palestra que eu pretendo fazer aqui a partir desse instante, e eu peço já escusas, porque como eu vou ter que citar uma relação de nomes, eu fiz uma palestra escrita. Os que me conhecem sabem que geralmente eu falo na emoção do improviso, emoção que aqui eu vou procurar conter. Ela vai ter dois momentos, três, aliás. Um primeiro momento em que eu vou fazer uma introdução, um segundo momento que eu vou projetar rapidamente uma série de mini-biografias para que nós, numa leitura dinâmica, possamos entender o que pretendo transmitir nesta manhã a todos os senhores e senhoras. O título da palestra chama-se Apometria, Instrumento de Caridade, Obra de Homens e Espíritos. A apometria como um instrumento de caridade é um tema que eu venho abordando há alguns anos. Já está divulgado numa publicação da Casa do Jardim chamada do Departamento de Ensino e Pesquisa, chamada E a Pesquisa Continua na Casa do Jardim. Vai ser divulgada numa obra que estamos elaborando há 20 anos, que seria uma espécie de um manual de apometria, aonde este texto vai constar da abertura do referido manual, que chamar-se-á Apometria, instrumento de caridade. É assim que eu vejo a apometria. Eu vejo a apometria como um hino de amor e uma exortação à caridade. Eu estou demorando muito a me atrever a escrever alguma coisa em forma de um manual sobre apometria. Acreditem, 20 anos eu iniciei este livro. Não porque ele tenha dado todo este trabalho de 20 anos, mas porque eu pegava, escrevia um pouco, esquecia, e me faltou audácia,
até eu digo coragem, para escrever alguma coisa, já que eu sinto até hoje que quase nada ou muito pouco se acrescentou à obra do Dr. Lacerda. Não que ela seja completa, pois que ele mesmo, no capítulo de encerramento, disse que ela era evolutiva e deveria ser futuramente acrescida de novas informações. Mas eu considero uma grande responsabilidade. Está cheio de obras sobre apometria, muitas contando coisas antigas que o Dr. Lacerda fazia como novidades. Não importa, é divulgação. Há muitas e muitas. Algumas quase que infantis, mas todas necessárias e todas merecedoras da nossa atenção. Eu penso como Paulo, lê de tudo e retende o bem. Então peço desculpa mais uma vez, eu tenho que ler uma parte, depois vamos projetar essas pessoas que mais ou menos eu tenho uma ideia como certos precursores, vocês vão entender por quê. Então, o surgimento da apometria como fato histórico consta da obra Espírito sobre Matéria, igual, está ali, Novos Horizontes para a Medicina, de autoria do Dr. José Lacerda de Azevedo, e consta este texto histórico a partir da 7ª edição, de responsabilidade da Casa do Jardim, que à época presidíamos. Casa do Jardim, que nós temos uma certa vaidade e pretensão de dizer que é a célula máter da apometria. E à época nós éramos presidente daquela instituição e coordenávamos, como podem constar nas edições até hoje atualizadas do livro do Dr. Lacerda, como coordenadores da comissão editorial. Face ao acima exposto, não repetiremos aqui o que já é do conhecimento público. Não obstante, ao final desta palestra, abriremos espaço, se houver tempo, para eventuais questionamentos. O que hoje pretendemos abordar diz respeito a alguns aspectos circunstanciais de ordem sociocultural e intelectual que, a nosso ver, influenciaram o criador da apometria, Dr. José Lacerda de Azevedo, e, consequentemente, sua obra. O relato que a seguir faremos foi garimpado na bateia da memória de quem vos fala, complementado com informações da doutora Maria Elizabeth Lacerda de Azevedo, primogênita do Dr. Lacerda, Sem laivos de vaidade, ambos somos testemunhas oculares e personagens secundários na história da apometria. Queremos que a maioria dos participantes deste evento sabe que a apometria surgiu a partir de 1965, com a demonstração do desdobramento espiritual induzido por impulsos de energia mental, realizada esta sessão no Hospital Espírita de Porto Alegre, EPA, sob a direção do Dr. Luiz Rodrigues, farmacêutico bioquímico, natural de Porto Rico, residente no Rio de Janeiro, estudioso dos fenômenos psíquicos relativos à interação entre o homem e os espíritos. Da aludida demonstração, além
do Dr. Rodrigues participaram o Dr. Lacerda de Azevedo, e aqui estou corrigindo um equívoco que consta lá na história, porque a informação que eu tinha à época era que o Dr. Lacerda não teria participado da primeira reunião, só um pouco mais tarde. Depois, conversando com a Beth, a doutora que me referi, ela me disse: não, Barradas, o pai participou da primeira reunião, foi convidado pelo seu Conrado. Então, participaram Dr. Luiz Rodrigues, Dr. José Lacerda de Azevedo, os senhores Conrado Riegel Ferrari e João Amado Venâncio, respectivamente presidente e vice-presidente do EPA, e algumas outras pessoas com atuação destacada no espiritismo local. Local eu me refiro Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Todavia, deste seleto grupo, só os nomes citados, esses 4 que eu citei, tiveram olhos de ver e ouvidos de ouvir. Os demais pouco ou nada perceberam e não tiveram qualquer envolvimento com o desenvolvimento ou no desenvolvimento da apometria. As personagens citadas com crase associaram alguns médiuns de grandes possibilidades, dentre as quais, ou os quais, médium é uma palavra que não tem gênero, lembramos Dona Yolanda Lacerda de Azevedo, Maria Bocorni, Laís Garcia Cidade e Vi Berrenetti. Destas médiuns que eu citei, ainda vive adoentada a nossa querida amiga e irmã. Ela me fez irmã por titulação dela, Laís Garcia Cidade. As demais já estão todas na espiritualidade. Um pouco mais tarde, ao final da década de 60, início dos 70, colaboradores outros somaram-se ao grupo dos pioneiros citados. Pessoas de formação profissional em diversas áreas científicas, abrangendo a medicina, psicologia, psiquiatria, engenharia, agronomia, farmácia, bioquímica, contabilidade, professores, universidades, matemáticos e novos médios de grande potencial enriqueceram o grupo dirigido pelo Dr. Lacerda. Dentre os médiuns que se destacaram como assíduos colaboradores, a partir de 1970, é de justiça citar as senhoras Laís Garcia Cidade, Yolanda Lacerda de Azevedo e Lia Penter. O jovem José Roberto Madeira, também já falecido, os senhores Sadi Salatino e Afonso Gardelli Brizolara, hoje com 92 anos, ainda assíduo trabalhador da Casa do Jardim. Se ele estiver presente, eu me permito pedir que ele levante-se. Não está? Ele viajou já? Então ele não está presente. Ou ele não quer levantar, porque ele nunca quer que o nome dele seja citado em nenhum evento. Mas eu asseguro, conheci na minha existência 2 grandes médiuns, muitos outros importantes, médiuns de grandes possibilidades. Uma professora em Roraima e o Afonso Gardelli Brizolara, com quem eu trabalho há mais de quase 50 anos, desde 1970. A cada ano, novos médiuns ou novas médiuns agregaram o seu grupo dirigido pelo Dr. Lacerda. Nominar a todos, ainda que de mérito, seria demasiado longo e certamente cometeríamos omissões imperdoáveis. Mas adiante eu vou citar alguns. Quanto à espiritualidade atuante nos trabalhos dirigidos pelo Dr. Lacerda e seus colaboradores, é grande o número de espíritos de diversos níveis evolutivos, alguns já santificados,
outros a caminho, outros principiantes, todos servidores do Cristo. Deixamos de denominá-los por razões óbvias, e se o fizéssemos, cometeríamos injustiça e equívocos. Cremos que já tenhamos justificado o subtítulo desta palestra de que a apometria é obra de homens e espíritos. Isso já foram inúmeras vezes afirmado pelo Dr. Lacerda, dizendo que sua obra não era de sua exclusiva criação, pois contou com a colaboração de médiuns, dos espíritos e muito em especial dos consulentes, sem os quais nada teria realizado. Apenas para informar, Dr. Lacerda não era médium nos moldes que nós estamos acostumados a perceber, esses médios ostensivos que incorporam, etc. Eu considero ele um médium intuitivo e inspirado. Ele brincava dizendo: eu não tenho nada comigo de mediunidade. Eu tenho meus instrumentos, os meus músicos, e eu então pego a batuta para reger a orquestra. Essa era a brincadeira que ele fazia. Em apoio a essa tese, temos um princípio de física quântica propositivo de que no universo não há espaços vazios e que tudo o que existe está permanentemente em movimento, gera campos mentomagnéticos, eletrônicos, gravitacionais, calóricos, etc. E está interconectado numa grande cadeia de energias oscilantes. Decorrente disso, como homem e espírito, estamos permanentemente interconectados. Me assustei, colou uma página, faltou uma página. Mas está aqui. Interconectados por pensamentos, sentimentos, emoções, anseios, interesses comuns e afins. Isso determina, em micro e macro escala, a psicosfera pessoal e coletiva do meio em que vivemos, chegando ao limite de abranger toda a humanidade terrestre, ou terráquea, como eu escrevi aqui, e quiçá todos os seres do universo. Cada um colabora segundo suas possibilidades e é influenciado pela psicosfera pessoal, grupal, nacional e planetária de onde vive. Esse fenômeno psicossocial já é objeto de estudos acadêmicos de universidades da América do Norte. E está, adianto a vocês, fiquem atentos, para ser publicado no Brasil um livro que, em tradução livre, deverá chamar-se O que tem a ver um amigo do meu amigo comigo? Dando a entender que nós somos uma rede interconectada de mentes e de corações. Não é? De tal maneira, fazendo uma afirmação assim um pouco fantasiosa, de tal maneira que cada vez que um de nós comete uma ação de caridade eu já defini como amor em ação, uma ação de bem, o universo todo se rejubila. E cada vez que nós cometemos uma má ação, pelo menos aqueles que nos circundam se entristecem. Outro princípio de física, esse plenamente estudado e confirmado, estabelece que para haver sintonia ou ressonância
entre duas ou mais fontes emissoras e receptoras de ondas eletromagnéticas ou de outra ordem, estas ondas devem ser do mesmo comprimento, mesma amplitude e mesma frequência vibratória. Mesmo que a ciência ainda não tenha aceito, ou melhor, aceito cabalmente, já há alguns que aceitam, e há muitas evidências nesse sentido, nós, e cremos a maioria dos presentes desse auditório, sabe que o cérebro e a mente, ou o cérebro e a mente humana, e mesmo dos animais, emitem e recebem ondas vibratórias de altíssima frequência. E estas são perceptíveis pelos sensitivos, para fazer, inclusive, já houve tentativas durante a Guerra Fria de desenvolver a comunicação mental para fins de espionagem. No caso da apometria, não é crível que a mesma tenha sido obra de uma só mente, por mais privilegiada que ela tenha sido, e foi e é uma mente privilegiada. Quem conviveu com o Dr. Lacerda longos anos, participando de encontros, de palestras. Me permitam eu dizer, já me disseram que eu nunca dissesse isso em público, mas eu digo que isso é vaidade, mas não é vaidade. É uma lembrança carinhosa que aflora o meu coração. Quantas vezes sentei àquela mesa na casa com ele, almocei com ele? Quantas vezes tomamos um bom vinho junto, ou uma cervejinha gelada no verão? Quantas vezes Dona Yolanda me serviu a minha esposa e aos demais amigos, porque às vezes uns 2, 3, o Brizolar era assíduo frequentador, com aquela maravilhosa sobremesa que eu chamo de montanha-russa, que tem um outro nome na linguagem por aí afora, que era a minha preferida. Quantas vezes eu assisti o Dr. Lourenço na casa dele, do Dr. Lacerda, incorporar na Dona Yolanda e passar instruções para o Dr. Lacerda, vou dizer isso aqui adiante. Todos sabemos que não há acaso, mas pode haver coincidência no sentido de afluência de ideias, pensamentos, sentimentos, emoções e ações para a consecução de um objetivo comum. Não obstante possa ser essa assertiva ideia comum, quase consenso, cremos que poucos estudiosos da apometria sabem que entre os anos de 1960, e aqui estou entrando no âmago da minha palestra, os anos de 1960 e 1980, quando a mesma foi desenvolvida operacionalmente, obviamente pelo Dr. Lacerda, diversos homens e mulheres de grande saber espiritual e influência no espiritismo brasileiro e mesmo sul-americano estiveram em Porto Alegre repetidas vezes. Muitos hospedavam-se no lar de José e Yolanda Lacerda de Azevedo. Dentre estes, segundo informações da doutora Maria Elizabeth de Azevedo, alguns costumeiramente lá pernoitavam e outros estendiam a visita até quase o clarear do dia, confabulando sobre a temática em pauta nesta palestra. Todos trocaram ideias com o criador da apometria. Segundo a percepção de nossa informante, a Beth, a sua filha, do Dr. Lacerda, estes encontros propiciaram o enriquecimento do conhecimento espiritual do Dr. Lacerda, o que, no meu entender, já era robusto, porque ele praticava a doutrina espírita de há muito tempo. Fora iniciado pela sua tia, uma senhora baixinha, pequenina, que os cabelos quase iam até os joelhos, não me vem agora o nome dela. Lá na biografia, que consta do livro, dessas edições novas, tem uma biografia, mini biografia que eu redigi, e tem uma muito linda,
ao final do livro, escrita pela Beth, a filha dele, e pelo neto do Dr. Lacerda. Eu já li aquilo umas 10 vezes. Toda vez que eu leio, eu choro. Não poderia ser de outra maneira, face à presença de mestres tão qualificados. Dentre estes, à época, já destacados como médiuns estudiosos e ou escritores espíritas ou espiritualistas, nominamos abaixo, em ordem alfabética, os mais destacados. Eu até conheço muito um pouquinho da vida dele, porque alguns eu tenho estudado e alguns eu confabulei também. Carlos Torres Pastorino, talvez um dos maiores pensadores da espiritualidade brasileira e quiçá do mundo. Escreveu inúmeros livros. O mais conhecido é Um Minuto de Sabedoria, 6 milhões, pelas Edições Paulinas. Mecanismos da Mediunidade, um livro extraordinário, mas nada maior e nem se iguala à sabedoria do Evangelho em 8 volumes. Deolindo Amorim, Divaldo Pereira Franco, e este frequentemente hospedou-se na casa do Dr. Lacerda. E a Regina me dizia, a outra filha do Dr. Lacerda, que é muito gaiata, eu ficava danada quando aquele homem chegava lá. Eu tinha que dar minha cama para ele, para dormir na sala. Dava o quarto dela, porque a casa do Dr. Lacerda era muito modesta. Era uma sala, um banheiro, o quarto dele, um quarto, mais 2 quartos, um pequenino na frente para uma filha e o outro para outra filha. E a cozinha, copa-cozinha atrás. O Dr. Lacerda foi um homem desapegado dos bens materiais. A época dele, um médico bem conceituado enriquecia. O Dr. Lacerda não ganhou nem o suficiente para adquirir uma casa de moradia. Alugou 40 anos a casa em que ele faleceu. Mas, felizmente, a família dele ficou amparada. Floro Freitas de Andrade, aquele que, além de um autor renomado, escreveu aquela apresentação do livro do Dr. Lacerda, chama-se Uma Flor. Ercílio Mais, Huberto Roden, Ivone Pereira, Jorge Andréia, Luiz Rodrigues, Miguel Dopácio e Newton Boechat. Peço para passar os slides agora, e se possível, vocês leiam numa dinâmica meio acelerada. A nossa hora ainda tem tempo. Vejam só, deixarei a vocês a leitura. Não vou eu aqui estar repetindo. Eu acho que uns 2 minutos para cada um é suficiente. Desculpe, não trouxe o microfone junto, continha no meu potencial de voz, mas esse salão é meio grande. Então, vou deixar a vocês a leitura. Acho que uns 2 minutos é suficiente. Pode passar o próximo, é dele mesmo? Principais obras do Pastorino. Músico? Meu Deus, como eu me identifico com esse homem. Além de tudo, ele é músico, musicista. Deolindo Amorim. Com esse eu convivi rapidamente. Vamos adiante? As obras do Deolindo. Vamos adiante? Divaldo Pereira Franco. Do Divaldo não há necessidade de comentar muito. Ela está com 270 obras escritas, se eu não estou equivocado, 250. Este foi assíduo na casa do Dr. Lacerda. Ele não compreendeu a apometria e naquele momento houve uma
aparente separação. Porque o Dr. Lacerda expondo para ele, ele não compreendeu, não deu apoio. O Divaldo, além dessa obra social extraordinária, né, ele tem essa obra psicografada dele que é muitíssimo importante. E já está suficientemente honrado pelos homens. Vamos adiante? Floro Freitas de Andrade. Esse meu irmão querido, encontrei com ele uma vez, tenho que ir lá agora. Está nos seus 80 anos, um belíssimo espírito, possivelmente a reencarnação de um mestre oriental. Quem leu os seus livros, Zungunga e outros, vai percebendo essa personalidade maravilhosa de um mestre indiano. Ele escreveu mais um livro recentemente, o último não está ali. Ele disse que é o derradeiro, chama-se, eu acabei de ler, chama-se O Peregrino. Ercílio Mais, também um homem muito conhecido, um médium extraordinário, autor de tantas obras. Surgiu inclusive um movimento espiritualista em torno da obra dele, que é um movimento praticamente espírita, mas que não é entendido pela federação, e acho que fez uma contribuição importante. Este, o Dr. Lacerda conviveu menos com ele. Pode passar o próximo? As obras dele é do conhecimento público, são extraordinárias. Vamos adiante? Huberto Roden. Eu tenho na minha ignorância a convicção de que o Huberto Roden e o Pastorino são os maiores pensadores do cristianismo, pelo menos que eu conheço. Se vocês lerem a obra, Sabedoria do Evangelho, eu estou lendo, hein? Eu queria fazer um agradecimento público ao Bisolar, ele me deu todos os livros. Eu fiquei 2 anos olhando, não tinha coragem, digo, não, nessa encadernação eu vou passar. Aí um dia, também isso não vai vaidade. Eu acho que na minha idade, os cabelos brancos que já tenho, eu posso dizer isso. Lá no nosso trabalho, o Dr. Lacerda me disse, Barradas, vai ler o livro do Pastorino. Começa pelo último. Primeiro capítulo do último, chama-se O Eu é o Caminho. Extraordinário. Mas ele me disse mais, vai ler e vai escrever sobre esse capítulo. Já está escrito há bastante tempo. Eu ia botar um blog aí, mas eu já estou fugindo dessas coisas da internet. Vai ser publicado num livro de pequenos artigos, talvez uns 15 ou 20 que eu já tenho pronto, num momento que as coisas se tornarem viáveis. Huberto Roden e Pastorino, no meu entendimento, foram os mestres, e eu digo mestres, porque esses realmente ensinaram, que mais influenciaram, além do Kardec, obviamente, mas não presencial, o Kardec pela leitura, a obra do Dr. Lacerda. Quem conviveu com ele e lê a sua obra com atenção, vai ver que as coisas estão lá muito presentes. Quando ele fala do monismo, do Deus em tudo, quando ele fala aquilo, quando ele diz que os trabalhos estão concluídos, somos servos inúteis, não merecemos recompensa alguma. Está tudo lá no Roden, está tudo lá no Pastorino. Tem muito mais coisa que eu não vou aqui citar. Essa obra do Roden é fantástica. Jorge André dos Santos, com esse eu confabulei. Me deu algumas orientações muito úteis na minha juventude, em plena viuvez, que me ajudou muito a superar os dilemas que um jovem que se propõe a trabalhar na doutrina espírita sofre, a luta interior
E amanhã ele vai para a casa do Jardim, no Hospital Espírita. E à noite, no mesmo dia, vai para um baileco. Coisa do homem, coisa do jovem. Mas este homem me ajudou muito. Me deu um conselho que eu achei muito engraçado. Cuidado, Barradas. Não faça como aquele que tinha um caderninho com tantos nomes, que depois a vida dele tornou-se um inferno, porque o telefone dele nunca mais parou de tocar. Ele era muito engraçado. Um grande pensador. A sua obra é muito grande. A última que me consta, ele escreveu, já tinha 94 anos. Faleceu agora, recentemente, em fevereiro, com 100 anos de idade. Vamos adiante? Vamos adiante? Eu estava falando do Jorge André. Luiz Rodrigues. Temos muito pouca informação sobre o Dr. Luiz Rodrigues. Este escritor, também escritor, médico, farmacêutico, bioquímico porto-riquenho, que viveu até, não temos bem certeza, os anos 80, talvez. Ele vivia no Rio de Janeiro, e esse homem é fundamental para a apometria, porque ele é que descobriu o desdobramento induzido por impulsos mentomagnéticos. E veio a Porto Alegre sob o pretexto de fazer um pequeno tratamento, uma pequena intervenção numa dos seus olhos. E naquele tempo havia um querido oftalmologista e cirurgião, que creio que o Dorival conheceu, o Dr. Alfredo Geraldo Sherman, um dos fundadores do Banco de Olhos. E ele veio a esse pretexto, e foi uma intervenção pequena, feita no próprio ambulatório do Hospital Espírita, tinha um pequeno ambulatório, e o Dr. Sherman me dizia: Barradas, quase que deu um problema, quase que eu me vi mal naquele pequeno consultório lá. Este homem, então, fez a primeira apresentação, como eu disse ali. Ele levou isso a 63 a um congresso espírita em Buenos Aires, se não estou enganado. Ele escreveu um livreto chamado Hipnometria, que eu tenho. Até pretendia publicar esse livreto, mas foi desaconselhado que não, porque poderia ter algum problema com os seus familiares, não sei se é possível publicar agora. E ele escreveu um outro livro muito interessante, vocês vão ver agora. Se o Júnior colocou ali, vamos ver. Vamos ver, pode passar o próximo. Não, ele não pôs. Hein? Ele pôs ali? O livro é Muito Além da Morte. Eu li esse livro. É interessantíssimo. Lá eu me permito contar só um episódio. Numa certa igreja, uma moça ia lá para ouvir o padre e incorporava um espírito e falava latim fluente com o padre. E não sei por que circunstâncias acabaram levando essa moça para um atendimento pelo Dr. Luiz Rodrigues. E ele, no mesmo processo que nós fazemos hoje, ele atendeu a moça e incorporou o espírito dela, esse espírito que falava em latim na moça. E o Dr. Luiz Rodrigues dialogou com ele. E sabendo que ele se apresentava para o padre e falava em latim, questionou isso. Ele disse: é verdade, falo com ele, mas o latim dele é muito ruim. Eu achei muito engraçado. Faltou um ali antes? Miguel do Pacio. Não sei se é assim ou é com 2 Zs. Esse senhor eu conheci. Confabulei com ele algumas vezes no Hospital Espírita, onde eu era um dos membros da diretoria. Ele é um velhinho, já nos seus 70 e poucos anos,
meio curvadinho, quase 80. Não posso falar, já estou com quase 80. E era o docente, o catedrático em matemática e física da Universidade de Buenos Aires. Olha, olhando para a humildade daquele senhor, nenhum de vocês diria que ele era o porteiro, porque ele não tinha pompa de nada. Era uma humildade incrível, mas era um matemático fantástico. Ele ajudou o Dr. Lacerda nesta obra. O Dr. Lacerda conversou muito com ele. Ele vinha a Porto Alegre, não ficava na casa do Lacerda, ficava no Hospital Espírita. Eu o conheci lá. E ele escreveu um trabalho muito longo, que não está ao meu alcance entender, que está lá publicado no jornal Desobsessão do Hospital Espírita da época, em que ele matematicamente explica, conceitua, define o ser espiritual e num arrobo, não é? Talvez pretensioso, o próprio Deus. E sabem, o Einstein disse: creio que Deus existe, sim. Se ele existe, ele deve ser o maior matemático de todo o universo. É assim que o Einstein o percebia. Terminou? Não, tem o Boechat, esse eu conheci, na casa do Dr. Lacerda. Lá ele se hospedava. Esse era um jovem que, na época, já também desencarnado, que teve uma atuação muito grande no movimento espírita da época. Pode passar o próximo? Essas são as suas principais obras. Eu fiquei com vontade de ler esse livro, Deus é o Absurdo. Um dia eu vou ler. Vamos adiante? A Ivone do Amaral Pereira, grande médium, hospedava-se na casa do Dr. Lacerda. O trabalho dela como médium é extraordinário. Uma senhora de pouca instrução formal, desde cedo com problemas sérios, escreveu uma obra fantástica e teve algumas dificuldades com os órgãos federados da época. Não era alguém de ser conduzida pelo cabresto. Tinha um tino de liberdade, que é o maior patrimônio do ser humano. Vamos à frente? Entre suas obras, nós temos aí a mais conhecida é a Memória de um Suicida, em que Camilo Castelo Branco conta a sua história. E, se não me engano, lá tem uma passagem lindíssima, do ponto de vista científico, e curiosa, não do ponto de vista espiritualidade, em que ele aproxima-se, chega-se quando é recolhido de uma instituição de socorro aos desencarnados, ansioso para se confessar. Quando a gente está culpado, a gente quer se confessar, porque é um desabafo. Ele chegou lá e estava preocupado, queria contar a história dele, e a moça, olha, a Ivone publicou as suas obras só 25 anos depois que ela começou a escrever, a partir de 1950, se é que eu não estou equivocado. Ela guardava muitos dos seus livros. Ele chegou lá e estava ansioso para se confessar. E aí a atendente veio atendê-lo, obviamente, e ele já queria começar a contar a história dele. Ela disse: não se preocupe, nós temos toda a sua história aqui. Como? Então a Ivone descreve, muito antes de ter essas tecnologias, ela apanhou de uma pequena arquivo, um disco metálico mais ou menos, tamanho de um pires grande, inseriu num aparelho, apertou um botão e na tela começou a aparecer os episódios da vida daquele irmão. O que você sabe? O que vocês acham que era isso? Já é quase agora superado, né? Nosso CD de hoje, né? Então essa mulher é extraordinária. Vamos adiante? Foi a última? Terminou. Tem uma outra que eu não botei ali. Terminou? Não botei porque vou falar dela aqui. Continuando a nossa palestra.
Eu coloquei esses nomes, tomei essa liberdade e me permiti, para vocês sentirem e perceberem que essas criaturas extraordinárias, num dado momento, foram atraídas, talvez com um propósito comum. Na minha casa nunca foi nenhum deles. Nunca me procuraram. O máximo que veio, umas americanas curiosas, um rapaz inglês, etc. Mas nada como essas criaturas extraordinárias do ponto de vista da espiritualidade. Então, dentre outros nomes relevantes, eu vou citar isso como um fato histórico, para o desenvolvimento da apometria, que atuaram até 1980, porque de 1980 até esta data seriam um ramo assim como a constelação familiar que nos apresentou o Marcelo o outro dia, milhares de milhares pelo Brasil e pelo mundo. Todos importantes, todos cumprindo a sua parte, a sua tarefa, com a sua possibilidade, com a especificidade da sua condição humana. Dentre outros nomes, então, nomes relevantes, que atuaram até 1980, médiuns, dirigentes e fornecedores de suporte logísticos, confiados na memória minha, cito, Afonso Gardelli Bezolar, aqui já me referi, Alfredo Geraldo Sherman, aqui já me referi, Araci Pontinho, porque não me lembrei do nome dela, aquela extraordinária médium que escreveu aquela série que eu aconselho, é muito boa. Ah, se eu soubesse, Sou Espírito, Instância da Saudade e outros. Era trabalhadora da Casa do Jardim, lá no Hospital Espírita. Cipriano Penter, engenheiro. Cícero Max Teixeira, professor, biólogo, professor universitário extraordinária participação no movimento espírita porto-alegrense e brasileiro, com diversas obras publicadas. Uma pessoa que me disse se eu citasse ela ficava meio brava comigo, eu vou citar Creia Mara Fernandes Barradas, aqui presente desde 1980, eu acredito, 79, aliás. Conrado Riegel Ferrari. A apometria tem um descobridor e tem um tripé que consolidou. Esse tripé é Conrado Riegel Ferrari. Sem este homem seria difícil, porque era presidente do Hospital Espírita, um espírita que todos respeitavam, 40 anos presidindo aquela casa. Entendeu, a partir da palestra do Dr. Luiz Rodrigues, chamou o Dr. Lacerda para dirigir um departamento que ele criou. E teve a coragem de colocar lá o jovem Barradas para, junto com o Dr. Lacerda, ser o vice-presidente. Não sei o que ele ia fazer lá. Ele chegou para mim com um calhamaço, era departamento de pesquisa, estudos e pesquisas espirituais. Chegou lá com um calhamaço de obra para mim sobre essa coisa que se estudou muito aí até pouco tempo, que tenta explicar os fenômenos, que entorta gás, que não sei como é que se chama aquilo. Hein? Não, tem uma ciência aí, tem um padre famoso que ataca o espiritismo aí. Como é o nome? Não, o homem eu sei, como é o nome da ciência, pseudociência? Tá, eu não entendi, vocês entenderam. Parapsicologia, um monte de papel, me entregou como motivo para nós iniciar o nosso estudo. Eu cheguei para o doutor Lacerda, olha, eu era um jovem ainda, tinha 30 e poucos aninhos. Eu cheguei para ele, olha que o senhor Conrado me deu tudo isso para nós ter como mote do nosso estudo. E ele, Barradas, esquece isso, Barradas. Ele era assim que falava, esquece isso. O espiritismo é muito mais avançado do que isso aí. Vamos estudar espiritismo, não vamos estudar essas coisas que são ainda muito antiquadas. E assim fizemos. E eu já contei para o doutor, o senhor Conrado, não é doutor, na espiritualidade.
Sabe o que ele me respondeu? Eu levei muito lá via Brizolara. Fez muito bem, meu filho. Ele me chama de filho. Ele deu sustento no sentido de sustentar, o suporte físico, logístico, mas sobretudo o suporte moral. Porque a apometria foi muito atacada ainda até hoje no seu nascedor, incompreendida. Só o tempo e o estudo acomodará as melancias ao longo dessa jornada. Não é? Mas o seu Conrado albergou o trabalho e a sua pessoa era tão respeitada que muitas vezes iam lá espiões, mas nunca eles tiveram coragem de dizer ao Conrado: encerra esse trabalho. Só mais tarde eles fizeram isso. Porque o Conrado era um suporte moral muito forte. Então, Lacerda, Luiz Rodrigues Scobi, Lacerda, Conrado e Yolanda, que ajudou através do Dr. Lourenço a cimentar a apometria com a argamassa do amor que tudo impregna. Dorival Ventura Ramos. Acho que nessa época eu já conhecia o Lacerda. Se não conhecia, me perdoe. Foi um trabalhador importante que eu esqueci aqui. Não, mas está aqui citado. Evi Barreneche, médium. João Amado Venâncio, vice-presidente da casa. Quando partiu o seu Conrado, ele assumiu e deu o mesmo suporte. José Jorge da Silva. Só ia lá no trabalho de amanhãzinha para tomar um passe com uma média específica. Era um espírita espetacular como pessoa humana, no meu entendimento, foi um segundo pai para mim, mas ele não era de prática do espiritismo, ele era um espiritismo que estava na cabeça dele. José Roberto Madeira, um jovem que era um médium que já faleceu. Jurema Torres, hoje a mais antiga trabalhadora em apometria em vida, com seus 90 e tantos anos, mais idosa do que o Brizolara. Laís Garcia Cidade, já citei. Lia Guerra Pente, já citei, já faleceu. Maria Bocori já faleceu com 95 anos, há uns anos atrás. A Maria Elizabeth Lacerda de Azevedo está trabalhando na Casa do Jardim, filha dele. O Dr. Nelson Lemos, um psiquiatra bem idoso, também trabalhou tempos lá com o Dr. Lacerda, e outro psiquiatra que eu não consegui me lembrar o nome dele. Regina Maria Lacerda de Azevedo, uma médium que de vez em quando trabalha na Casa do Jardim, quando se afasta, mas foi muito importante. Ela era o canal de comunicação da avó Joaquina, ela e Dona Yolanda. O Sadi Salatino trabalhou muitos anos lá, enquanto a Casa do Jardim estava lá no Hospital Espírita. Dr. Vitor Ronaldo da Costa, esse eu me lembro dele bem lá no começo, autor de alguns livros muito importantes, também falecido, e Dona Yolanda. Certamente houve omissões, pelo que pedimos escusas. Agora eu vou me referir a Dona Yolanda. Dentre os nomes citados, foi da maior importância a participação de Dona Yolanda, esposa e companheira do Dr. Lacerda nos trabalhos espirituais ao longo de mais de 50 anos. O Dr. Lacerda desencarnou no ano em que fizemos o 4º Congresso Nacional de Apometria em Porto Alegre, num auditório que, se não tinha mais pessoas do que aqui tem, eu não sei. Quantos tem aqui? Lá tinham 600. Uma coisa extraordinária. Foi uma apoteose ao Dr. Lacerda. Foi belíssimo, com múltiplas sessões acontecendo em locais diversos. Organizado pela Casa do Jardim, pelo querido Augusto, que está ali, por outros companheiros, pelo Mário, pela nossa querida irmã que já partiu. Como é Augusto Mandela? A Neuza, Armeline e outra pleia de trabalhadores. Naquele mesmo ano, o Dr. Lacerda completou bodas de ouro
não houve festa no rigor da palavra. Houve um encontro muitíssimo lindo na casa do Dr. Lacerda, que não era muito grande, o que? Umas 25 pessoas, ou mais, todos da Casa do Jardim, talvez um irmão dele que eu conheci. E houve um espetáculo de dança. A Fernandinha, nossa querida Fernandinha, filha do Brizolara, agora ela é professora de flamenco, com outro rapaz apresentaram um bailado espanhol flamenco muito lindo. E num dado momento eu senti que era momento de fazer uma prece de agradecimento pela presença da Dona Yolanda e do Dr. Lacerda entre nós e pela alegria, e eu não diria, não é privilégio, porque ninguém é privilegiado nesse mundo, senão não haveria justiça, de ter convivido com aquelas pessoas naquele lar por tanto tempo. E aí fizemos uma prece, e ao longo desta prece de agradecimento, as médiuns, não uma só, essas olho grande, como o Bernardino chama, perceberam. E o que elas perceberam na dimensão astral? Elas perceberam uma fila imensa de espíritos que se perdia no horizonte, que passavam na frente daquele casal tão amado, tão importante para nossas vidas. Não falavam, mas diziam apenas, reverenciavam e diziam obrigado, e iam embora. Aqueles milhares de espíritos que ele, com essa técnica extraordinária que foi feita para socorrer o mundo astral inferior, onde há sofrimento, dor e ranger de dentes, nesse momento que termina esta fase evolutiva da humanidade, já tinha vindo Cristo há 2000 anos, depois o Espiritismo esclarecedor e consolador, mas precisava uma técnica, um princípio, uma prática capaz de socorrer os espíritos no umbral, sofredores, e capaz de curá-los das suas chagas e das suas dores, desde que eles aceitem ser curados e perdoem aqueles que os ofenderam e magoaram no passado. E que permite tratar não um consulente com 2, 3, 4 acompanhantes, mas multidões de espíritos ao mesmo tempo. Porque quando nós nos entregamos com amor, com energia que nós podemos dar, porque somos um repositório imenso de energias, disponibilizando essas energias que associamos às energias do astral, do cosmos, com a nossa energia azul, da qual somos muito, muito ricos, enriquecemos pelo amor que possamos dispensar, e direcionamos essas energias como um vetor para um fim amorável e útil, sob a proteção e a participação dos mentores espirituais do trabalho, podemos realizar toda sorte de prodígios que eventualmente acontecem nas casas que trabalham com apometria, quando espíritos ainda sofridos, ignorantes, se ajoelham na frente do diretor, como muitas vezes eu vi, e dizem: obrigado, obrigado, tu me curou, o que tu és? Tu és um mágico. Nada, meu irmão, tu te curaste porque aceitaste, estavas no ponto de ser curado. Segue o teu caminho, encaminhando para a espiritualidade. A apometria veio para isso no final do tempo, como esse instrumento de auxílio à espiritualidade. Claro que o consulente ali na frente é importante, mas ele é, não quase sempre, sempre, aquele que traz consigo uma multidão de sofredores. Entendemos isso muito bem, mais uma vez, lá na palestra do Dr. Marcelo, lá em Cruz Alta, que não vivemos isolados, que é uma constelação de espíritos a nós ligados.
e que continuarão ligados pelo amor ou pelo desamor. Pelo amor como queridos protetores e amigos, pelo desamor como desafetos. E que não nos libertaremos do ciclo de reencarnações ou da roda de Sansara enquanto não houvermos sido perdoados inteiramente por aqueles a quem magoamos e ofendemos. Isso Jesus disse aos seus discípulos. Falo para vocês com palavras diferentes, porque vocês já têm mais conhecimento. E mesmo assim, muitas vezes, quando você fala das coisas do céu, vocês não entendem. E aí esse povo simples, humilde, e ele não disse talvez ignorante, eu digo, eu tenho que falar por palavras simples. Porque eles deverão voltar muitas vezes até que sejam perdoados. Vejam que coisa maravilhosa. E na palestra do Marcelo eu entendi uma coisa, não sei lá pela Bíblia, às vezes eu leio essas coisas e depois não sei nem em que livro, onde está. Lá diz que até a 7ª geração repercutirão os nossos atos na vida presente. Dentre os nomes citados, foi da maior importância a participação de Dona Yolanda, esposa e companheira do Dr. Lacerda, ao longo de 50 anos em trabalhos espirituais e na vida diária. Dr. Lacerda é um amigo que eu tenho no fundo do coração. E por isso eu me permito revelar coisas íntimas dele. Não sabia fritar um ovo, meus queridos. Dona Yolanda eu considero o anjo da guarda que encarnou ao lado do Dr. Lacerda para auxiliá-lo na consecução da sua obra. O Brizolara não está aí. Assim como a Luizinha Leão Brizolara é o anjo da guarda do Brizolara, e talvez ele não descobrisse até hoje. Sem ela, ele não cumpriria a sua tarefa. Em tom de brincadeira, a sua filha Maria Elizabeth, a Beth, que nós chamamos, costuma dizer que a mãe era cobaia do pai nas suas experiências. Isso está registrado lá na História da Apometria, nas últimas edições do livro do Dr. Lacerda, conforme eu já me referi antes aqui. A atuação de Dona Yolanda como médium e sua personalidade amorável, executiva. A Dona Yolanda era executiva. Foi uma mulher além do seu tempo. Jovenzinha, lá pelos anos 40, ela já trabalhava em banco, trabalhava no Banco of Boston, em Porto Alegre. Depois casou-se, assumiu responsabilidades familiares, vieram as filhas, e ela dedicou-se ao lar e à proteção do Dr. Lacerda, protetora dele. Como médium e com sua personalidade amorável e executiva, ela foi fundamental para estabelecer a apometria como instrumento de caridade. Disso não temos dúvida, pois inúmeras vezes presenciamos o Dr. Lourenço, mediado por Dona Yolanda, orientar o Dr. Lacerda sobre a essencialidade do amor para a consecução de sua obra, renovando repetidas vezes que só o amor que tudo pode daria consistência a seu trabalho intelectual. Recordamos as palavras do mentor, abro aspas, Lacerda, ele falava mansinho. Depois, quando terminava, nem sabia mais se era ele ou Dona Yolanda, porque quando um médium é muito identificado com o seu mentor, como a Dona Yolanda era com o Dr. Lourenço, é difícil perceber quando entra um pouquinho de animismo, não, mas era maravilhoso tudo aquilo, meus queridos. Lacerda, tudo que está se desenvolvendo, as regras e proposições científicas com que estás fundamentando o teu trabalho são importantes. Todavia, de nada valerão
se não estiverem impregnadas pelo amor. O amor que tudo pode. E ele, Lacerda, amigo querido, deixou lá escrito na sua obra isso, na Regra de Ouro. Deixou lá escrito, quando disse: atendei primeiro os espíritos sofredores, curai suas chagas. Higienizai seus corpos, renovai suas roupas, dai alimento, pão, leite, água pura e mel. Antes de abrir qualquer trabalho, se faz isso. E disse mais adiante que o conhecimento intelectual, pelo conhecimento, sem estar associado a uma causa fraterna, amorável, ou seja, uma causa de caridade, pode ser mero lustro do ego, o ego egóico, o ego menor, e estímulo à vaidade, com sérios prejuízos para o nosso desenvolvimento espiritual. Algumas vezes, parecia-nos que o Dr. Lacerda não estava ouvindo as orientações do Dr. Lourenço, pois fechava os olhos e parecia distante, como dizem os ingleses, away with the fairies, longe com as fadinhas. Lê do engano nosso aqui, meu. Pois a regra de ouro da apometria e inúmeras passagens, como já me referi do seu texto básico, aqui citado, dá um testemunho cabal do quanto seu criador assimilou a orientação passada pelo Dr. Lourenço. Em outro texto, eu já me referi a isso, Instrumento de Caridade, desenvolvemos essa temática com mais profundidade. Cremos que todos, já estou chegando ao fim, não se assuste, que todos os que conviveram com o Dr. Lacerda e Dona Yolanda e participaram dos trabalhos espirituais realizados na Casa do Jardim e alhures, aqui por esse Brasil lá fora, ou estudaram sua obra, ou venham a estudar, como esperamos, que daqui em diante vocês entendam todos que não existe apometria sem o conhecimento da obra básica do Dr. Lacerda, principalmente o livro 1, Espírito sobre Matéria, e o 2 também é importante, porque orienta na prática. Tem que estudar, não ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu já repassei com a Cleia, porque a nossa função era de elaborar o livro para publicação sem mudar uma vírgula do que ele escreveu. Nós revisávamos por causa dos erros de digitação, etc. E junto com um tradutor italiano que traduziu toda a obra do Dr. Lacerda já para o italiano, que não está publicada porque ainda falta um acerto com as filhas são temerosas de voltar a publicar o livro em língua estrangeira, como já foi em inglês. Nós passamos 14 dias, eles passaram na minha casa, eu e a Cléia juntos. E o italiano era médico homeopata e faz outras medicinas alternativas, e ela era psicóloga, e ele fez uma tradução que eu não entendo muito italiano, mas acredito belíssima. E ele esmiuçou termo por termo. Quando ele não entendia, ele parava e dizia: o que ele quis dizer com isso, Barradas? Ele fala português, os dois falam. Eles vivem aqui no Brasil. Não sei se não estão aí hoje, hein? Como é o nome deles, Clé? Hein, Tainha? Bom, daqui eu não ouço. Eles estão por aí, talvez, porque eles moram 6 meses no Brasil e 6 meses em Curitiba. Perdão. Não é Curitiba, desculpe. É ali em Santa Catarina, naquela praia grande, importante ali do... Como é que chama a praia? Camboriú. Viu, com a memória do velho já está fugindo. Camboriú. E nós, olha, eles esmiuçaram esse livro. Deve estar ótima essa tradução dele. Então não esqueçam. Não existe apometria se não conhecemos Lacerda. Se não entendemos daquela forma básica que eu queria fazer uma palestra, já
sem nenhuma pretensão, dei um curso de 4 dias, só com a fórmula básica da apometria na minha frente. Se não entendermos o que aqueles termos daquela equação significam, e se não entendermos o quanto as nossas energias barônicas ou pesadas do orgulho, da vaidade, da prepotência e da arrogância podem prejudicar aquele fluxo de energia a ponto de destruir o nosso trabalho, ou torná-lo pífio, ou a ponto de nos prejudicar, porque as trevas estão sempre atentas. E quando nós falhamos, por orgulho, vaidade, etc., eles tomam conta do processo e manipulam as energias mentais que estão sendo projetadas com tanta ou mais sabedoria do que nós. Não se iludam. Há seres da espiritualidade que conhecem muito profundamente a utilização das energias mentomagnéticas, e porque ainda não descobriram o que é a maravilha do amor e do servir, a paga do servir, do amor, a alegria e o sentimento que um ser humano sofre ou sente depois de servir alguém com amor é indizível, só ele sabe, só ele sente. Por isso que nós somos todos carentes e necessitados da caridade, que é a expressão do amor, porque só a caridade está lá na obra de Kardec. Fora da caridade não há salvação. Que só exercendo a caridade, que é o amor em ação, nós daremos sentido à nossa vida, seremos úteis ao nosso próprio, nos libertaremos e apagaremos os nossos pecados, seremos felizes e saudáveis no corpo físico. Quem não ama, quem odeia, quem tem mágoas no coração, carrega a doutora Achada chamava um circuito auto-fechado de energias negativas, que ele relacionou com as correntes de Foucault no dínamo, que gera energias que se dispersam, que ficam ao derredor da pessoa que não ama, que odeia, que sente mágoas e rancores, que enferma as suas estruturas psicológicas, sua psique, abre brechas. Tem que terminar? Não, só tenho que pedir para fazer as perguntas. Tá. Já. Pessoal, só um minutinho. Quem que tiver perguntas para fazer, podem escrever. Tem dentro das pastas, tem papel e caneta, vocês podem escrever a pergunta. Beleza. O nosso pessoal de apoio vai pegar, então, de vocês, daí só ergue a mãozinha assim, com papel, que o pessoal pega daí, tá? Aí mais uns... Que horas que... Eu vou terminar no tempo previsto, prometo. Não, tranquilo. Só para agilizar. Então, obrigado. meus queridos, Dr. Augusto, querido amigo, meu conselheiro na Casa do Jardim, tem uma palestra extraordinária. Vamos aprender a amar para sermos saudáveis e sermos felizes. Vamos desenvolver as potencialidades pelas quais Deus, nós somos deuses, como disse Jesus. Claro que Deus com letra minúscula. Que capacidades são essas que todos vocês carregam? Porque será que vocês todos são deuses? Porque somos espíritos, porque somos capazes de pensar, temos vontade, somos um potencial de energia extraordinário, temos inteligência que, associada ao amor, vai constituir a sabedoria, porque somos um espírito imortal, porque temos essa coisa extraordinária que ninguém sabe definir ou conceituar, que é a vida em nós. A vida. Somos plenos de vida. Por esses 6 motivos que eu citei, que são potencialidades que nós somos colocadas desde o momento da nossa identificação, quando a centelha divina toma consciência de si própria e assume responsabilidades e recebe como intrínseco na liberdade, como intrínseco no amor, a liberdade pela qual também erra e acerta.
na escola da vida ao longo de sucessivas reencarnações para desenvolver as potencialidades divinas que estão em nós e das quais eu me referi, mas talvez dessas uma só seja a essencial, que é o amor, a vivência do amor. A ciência, as línguas, o conhecimento, o intelecto, tudo isso passará, disse Paulo. Só restará a caridade, que é perene e a mais nobre das virtudes. Concluindo, meus irmãos, ao concluirmos esta palestra, o fazemos com plena convicção de que o convívio do Dr. Lacerda e Yolanda com homens e mulheres tão ilustres e instruídos quanto os citados ao longo da nossa preleção não pode ter sido obra do acaso. Tudo pressupõe um projeto previamente elaborado no mundo espiritual. No final, já estou terminando, no final do século XIX, na última década, visando a codificação da apometria como instrumento de caridade. Instrumento planejado e executado, visando auxiliar a humanidade no final do éon, ou ciclo evolutivo que ora vivemos. Em apoio a esta tese, atentemos para os fatos de que a maioria dos colaboradores citados nasceu entre os anos de 1900 e 1940, a grande parte até a segunda década, início da terceira década do século XX. Alguns, como Deolindo e outros, bem no final do século XIX. Terá sido isso mera coincidência ou propósito a benefício de um projeto maior, do qual surgiu a apometria conforme foi desenvolvida, fundamentada cientificamente e instrumentada operacionalmente pelo Dr. José Lacerda de Azevedo a partir de 1965? Fica a pergunta. Agradeço profundamente a paciência de terem ouvido este já velho e entusiasmado escriba. Muito obrigado.